Olá, eu sou a Débora e você está no Segunda Chance, o nosso videocast sobre doação de órgãos. Se você não ouviu os nossos primeiros episódios, eu te convido a conferir a nossa conversa. Mas eu já declarei antes que eu sou doadora de órgãos e que minha família está orientada a autorizar a doação quando eu morrer. A doação de órgãos é um ato de amor, amor para superar. E nós precisamos falar sobre isso. E no programa de hoje a gente vai conversar aqui com o Braulio, que não era doador de órgãos, mas acho que já mudou de ideia. Braulio, obrigada por ter aceitado o convite e pela participação aqui no nosso videocast também. Obrigado, o prazer é meu. Isso aí. Contamos também com a presença aqui novamente do Dr. Leonardo Borges, coordenador da Organização de Procura de Órgãos do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo. Bom, e agora, para a gente conversar um pouquinho, iniciar essa nossa conversa, a gente sabe que antigamente, eu acredito que até nos dias de hoje, a gente ouve um monte de histórias sobre a doação de órgãos, e especialmente sobre tráfico de órgãos, sobre a falta de segurança no processo de doação. Isso realmente aconteceu, doutor, ou são apenas histórias aí inventadas? São histórias, isso é como a gente chama hoje de fake news. Ou seja, não existe nenhum caso no Brasil de comercialização de órgãos. E é ilegal, inclusive. Isso está na lei de transplantes, ou seja, comercialização de órgãos é ilegal. E você trouxe aqui, né, nos outros videocasts também sobre a transparência desse sistema. Então, acho que é importante a gente reforçar isso também, né, doutor? Também, o sistema é extremamente transparente e realmente o órgão vai para quem precisa. Existe uma fila, que é o Cadastro Técnico Único, que está no Sistema Nacional de Transplante e nas secretarias estaduais de transplantes, via Central Estadual de Transplante. Então, essa fila ela é respeitada sempre, com critérios que são internacionalmente aceitos para cada órgão, né? Então, o critério para rim é um, para coração, para pulmão, para fígado. E aí, a gente segue esses critérios na hora da distribuição e da alocação desse bem escasso, desse recurso, que é o órgão, né? Sim, sim. Olha, eu acho que vale aqui também, né, a pergunta e o esclarecimento sobre esse sistema de doação de órgãos no Brasil e no mundo, que realmente é, então, super seguro. A gente pode ficar tranquila que quem ainda não é doador de órgãos e pensa em se tornar um doador de órgãos. Sim, sim. No Brasil é extremamente seguro. Eu participo dele, trabalho dentro do sistema. Eu sou coordenador de uma organização de procura de órgãos há já mais de 15 anos. No mundo, geralmente, na maioria dos países, pelo menos os que eu tenho conhecimento, também o sistema é bastante seguro. Se é mais ou menos justo, igualitário como o do Brasil, existem comparações até que a gente pode fazer e eu acho que a gente pode até conversar um pouco sobre isso, mas os países que eu conheço, o sistema é seguro, é transparente, justo e tenta ser o mais justo possível e o mais igualitário possível. É importante a gente reforçar isso também. Então, quero aproveitar também o nosso convidado aqui e perguntar para você se você já ouviu essas histórias também, esses mitos sobre doação, e se você acredita que isso pode influenciar até hoje a decisão das pessoas a se tornarem ou não doadoras de órgãos. Olha, Débora, eu não só ouvia, como eu acreditava nisso. E eu ainda tenho uma pequena dúvida. Mas eu tirei esse medo, doutor. Assim, esse já foi meio do passado. O meu medo maior era... Acho que é um medo de muita gente mais velha. A gente é meio turrão, né? Assim, e se eu estiver vivo? E se eu não estiver morto? De repente o pessoal fala, morreu. Mas tem gente que morre, sei lá. A gente ouve história de... estava arranhado o caixão porque o cara foi enterrado vivo. Então... Quem me fez mudar um pouco de ideia foi minha filha, né? Mas eu ainda tenho um certo receio. Braulio, então aproveita para contar pra gente aí detalhadamente como que sua filha conversou com você, como que mudou de ideia. Eu achei interessante isso. Minha filha Jaqueline, ela é delicadinha, né? Ela chegou pra mim e falou, pai, você é burro, hein? Assim, uma delicadeza. Falou, nossa, você é burro. Eu falei, mas filha, e se eu estiver vivo? Não, por que eu estiver vivo, pai? Hoje não tem mais isso, eu não... como é que é a catalepsia, é isso? Isso. Ela falou assim, mas não sofre disso tal. Eu descobri depois que ela falou, fui lá no Google, descobri o que é. Aí eu falei, não, mas eu tenho esse certo receio. Quer dizer, bastou ela conversar bem comigo, explicar direitinho, eu mudei de ideia. Olha que bacana, né? Então a sua filha trazer também essas informações, né? Ali uma cidadã... Não, ela é mais esclarecida, mais né? Esclarecida, que bacana isso. E doutor, existe também essa desconfiança, né, que o Braulio trouxe aqui pra gente, quanto ao diagnóstico de morte cerebral para autorização dessa doação de órgãos? Existe, eu acho que várias famílias têm uma dificuldade de entender esse conceito, né? Então, muita gente, a gente está centrado, a gente já falou aqui anteriormente, que a vida está no coração. O coração parou, eu morri. E, na verdade,
é um pouco diferente, né? A vida está no cérebro. Ou seja, o cérebro parou, eu morri. E aí é onde vem o conceito. E aí, o diagnóstico de morte encefálica, Braulio, é extremamente seguro no Brasil. Ou seja, ele é determinado pelo Conselho Federal de Medicina. Existem critérios. Um grupo de especialistas se juntou, criou esses critérios e a gente respeita. Então não tem mais esse medo de a pessoa achar que está vivo, como eu tinha, assim, se eu estiver vivo. Quer dizer, a partir do momento que foi comprovado que o cérebro apagou mesmo. Então é isso. Exatamente. Ou seja, a morte encefálica é igual à morte de uma pessoa. Sim. Entendeu? Esses casos que você conta de caixão, isso era outra situação. Isso é catalepsia, como você falou, isso é a morte. Outra não tem essa ligação com a morte encefálica. Ou seja, a morte encefálica, o paciente está na unidade de terapia intensiva, o paciente está recebendo cuidados médicos, está entubado, está com uma máquina que está respirando por ele. E aí a gente vai lá e vai fazer testes nesse paciente, dentro de uma unidade de terapia intensiva ou de um pronto-socorro, pelo menos. E acho que é claro, né, deixar essa informação, doutor, que a gente estava até conversando nos bastidores também, que depois ali de diagnosticada a morte encefálica, não existe a possibilidade ali de voltar à vida, né? Que eu acho que também tem um pouco esse mito em relação a isso. Sim, existe esse mito e não existe, tanto que essa é a base para todos os sistemas de transplantes do mundo, né? O diagnóstico de morte encefálica. E eu só posso, isso é uma regra de ouro do transplante, eu só posso tirar órgão de quem está morto. Então, isso é a regra de ouro e aí a gente respeita isso a ferro e fogo. E aí no Brasil, só para você entender, 2 médicos diferentes têm que examinar o paciente. Médicos capacitados para realizar esse tipo de exame. E, além de 2 médicos diferentes, eu tenho que fazer um exame complementar ainda. Eu tenho que ir lá e fazer um exame no cérebro, que é, por exemplo, um exame que vai ver que não tem fluxo de sangue mais no cérebro, que a gente chama de Doppler. Ou um eletroencefalograma que não vê atividade elétrica, só para dar exemplos aqui de exames complementares. Então, são 2 médicos diferentes, com intervalo de tempo, mais um exame complementar. Só assim eu posso determinar a morte cerebral, a morte encefálica de uma pessoa. É muito criterioso. Eu vou convencer, eu tenho uns amigos meio velhão, meio turrão, vou convencer eles. Bom, conversa também, Braulio. Já coloca o link nesse videocast para eles. Mas não com esses detalhes, né? Só para ter uma ideia, existem países onde é só feito um exame clínico neurológico. Um médico vai lá, ele faz um exame e declara a morte do paciente. E aqui no Brasil, não. O Conselho Federal de Medicina determinou isso, ou seja, 2 médicos diferentes, ou seja, se um errar, o outro não pode. Ou ele está checando e rechecando, né? O que a gente faz, você minimiza muito a chance de erro, além do exame complementar, que no Brasil é obrigatório, em vários países do mundo não é obrigatório. Então, só para a gente entender a segurança... Então, o Brasil sai na frente também nesse ponto, né? É uma questão de segurança, é uma questão de cultura. Sim. Eu acho que... Legal. Mas eu acho que é extremamente seguro, eu estou muito tranquilo com esses critérios. Muito tranquilo, e eu acho que me dá uma segurança para fazer o que eu faço. 100% certeza. E para conversar com as famílias, enorme, né? Sim. Porque quem vai conversar com as famílias e conversar sobre doação, solicitar doação, pegar a autorização da doação, somos nós. E a gente se sente mais seguro também com essas informações, sem dúvida, viu, doutor? Espero que sim. E eu vou apresentar uns dados aqui também para a gente esclarecer mais sobre a segurança da doação de órgãos. No Brasil, o tratamento é todo feito pelo SUS. E você sabia que um doador pode salvar até 8 pessoas? Pois é, gente, o Brasil é o 2º maior transplantador do mundo e possui o 3º maior cadastro de doadores de medula óssea do mundo. São números para a gente se orgulhar, né, doutor? Exatamente. Eu acho que o Sistema Único de Saúde do Brasil ele é muito forte, extremamente resiliente, bem estruturado. Obviamente que, como tudo, precisa ser aprimorado. O SUS precisa ser aprimorado. Doação e transplantes precisam ser aprimorados. Então, mas esse é o nosso dia a dia. A gente está trabalhando para isso e a gente espera que isso que a gente está fazendo aqui ajude as pessoas a decidirem e façam que as pessoas pelo menos pensem sobre doação e conversem com suas famílias, assim como o senhor conversou com sua filha, a Jaqueline, né? Isso me convenceu naquela delicadeza que lhe é peculiar. E que ela fez você mudar de ideia, ou pelo menos pensar sobre isso. Sim. Não, ela chegou dura, mas depois ela explicou. Foi bacana. Foi legal. Ela não é tão dura assim, né, senhora? É que eu falei de um jeito assim que eu não doava, de um jeito meio grosso, né? Você foi ríspido com ela foi de volta pro senhor. Mas depois te trouxe as informações aí também, né? Isso que é importante. Não detalhado assim, mas bacana. E doutor, quem pode se beneficiar do transplante?
as pessoas que precisam, né? Então, qualquer pessoa que precise, por qualquer motivo, de um fígado. Então, por exemplo, um paciente que teve uma cirrose por hepatite, é uma pessoa que vai poder se beneficiar. Uma cirrose avançada por hepatite A, uma hepatite fulminante por hepatite A, hepatite B, hepatite C. Todas essas doenças podem levar a cirrose. Um ex-alcoólatra, que também evolui com cirrose, parou de beber, ele pode se beneficiar de um transplante. Isso para citar exemplos. No caso de rim, por exemplo, diabéticos hipertensos que perderam função renal e entraram na diálise. Há uns anos atrás, eles reclamavam muito de fila longa. Tem gente que fala, tô aqui na fila, vou morrer antes. Mudou isso? Infelizmente, a fila ainda é longa no Brasil. Infelizmente, a gente precisa aprimorar muito isso. Independente do de quanto a gente melhore, fila vai existir sempre. Depende do órgão, a fila é diferenciada. A fila é maior ou menor, independente do órgão. Então, a maior fila hoje é para rim. Então, mesmo que esse número aumente de doadores, essa conscientização, doutor, foi o que você falou, né? Eu acho que vai continuar existindo essa fila, porque sempre pessoas precisam muito mais de órgãos do que até o número de doadores ali também, né? Então, Sim, exatamente. O pool de doadores a gente chama, ou seja, o universo de doadores, ele é finito. O universo de receptores, ele não é finito, ou seja, existem várias doenças, a população vai envelhecendo, mais hipertensão, mais diabetes, mais obesidade, e aí todo mundo sabe que isso tem acontecido cada vez com mais frequência. A pandemia empurrou a gente para isso um pouco, né? Mais sedentarismo, piora dos hábitos alimentares, então maior o número de órgãos necessários. Por quê? Porque essas doenças levam ao rim terminal. Precisa de mais campanha, então, né? Também, exatamente. Agora, o que é que pode mudar isso? E a gente falou também um pouco, é o xenotransplante. O que é isso? Você conseguir fazer órgãos geneticamente modificados em porcos, que é isso está sendo estudado já. Achei isso interessantíssimo. E você conseguir comprar ou vender esses órgãos, ou você conseguir utilizar esses órgãos. Então, talvez o xenotransplante no futuro, que eu não sei o quão próximo eu não acompanho, não faço isso, não acompanho isso, mas eu sei que já existem várias pesquisas sobre isso e já foram órgãos implantados de porcos geneticamente modificados em pessoas. Isso já aconteceu nos Estados Unidos. Então, talvez isso mude essa história das filas. Mas dá para a gente diminuir, melhorar, diminuir mortalidade e fazer com que as pessoas esperem menos. E Braulio, que você comentou aí, né, que você tem amigos, outras pessoas aí também que têm essa dificuldade até de entender, ou até talvez tenham dúvidas também como as suas em relação à doação de órgãos. A gente pode contar com você aí para você conversar e levar, inclusive, esses dados aqui também, compartilhar o link do nosso videocast para essas pessoas? Sim, claro. Eu assim... Nunca, não é que algum amigo meu falou que é contra. É pelas ideias antigas eu percebo que provavelmente eles são contra. Ou alguns deles vão falar, não vou doar, eu tenho medo, como eu tive. E você sente que às vezes pode ser também uma dificuldade de se conversar sobre isso, de se conversar sobre a morte também? De repente ele não tem uma filha assim para falar, né? Doutor, mas falando agora sério, trazendo esse exemplo aqui do Braulio, é importante às vezes talvez que por exemplo, um familiar ali que já tenha mais essa consciência, que talvez tenha assistido aqui o nosso videocast, que converse também com os outros familiares, né? Sim, eu acho que isso é super importante. Eu acho que a conversa sobre morte e o desejo em vida, que você quer que seja feito com o seu corpo após a morte, é importante. Ou seja, às vezes as pessoas definem roupa, definem caixão, definem se querem ser cremados ou não, mas não definem se querem ser doador ou não. Sim. Mas deve ser um alívio, né? A pessoa imaginar que ela vai morrer e o coração dela está vivo em alguém. Dá a impressão que a pessoa está viva, né? Exatamente. Então, a doação... Uma coisa estranha, assim. De órgãos, ela é importante. Primeiro, por quê? Porque existem pessoas precisando. Você consegue ajudar alguém a continuar vivendo. Segundo, porque é bom fazer o bem para a maioria das pessoas. Então, a doação é uma boa decisão. Inclusive, doutora, a gente estava conversando ali nos bastidores também, e você falou uma palavra que eu acho que é muito importante, que é ressignificar esse momento, né? Exatamente. A família que doa órgãos do seu ente querido, ela ressignifica a morte do seu ente querido. É como se seu ente querido estivesse vivendo ainda em outra pessoa. Isso facilita o processo de luto. Então, a doação ela é positiva para a maioria das pessoas. Existem várias pesquisas mostrando isso, que as pessoas que dizem sim à doação, elas voltariam a dizer sim, e que elas acham que isso foi positivo.
Então, olha que coisa bonita. Né? Vou até aproveitar para dar um spoiler aqui, que os outros videocasts aí a gente vai conversar, inclusive com a família de um doador e com uma pessoa também que recebeu aí um transplante. Então, para a gente também trazer essa experiência de todos eles, né? Havia uma regra, não sei se mudou, de você não querer ou não poder saber quem foi o doador. Mas eu já cheguei a ver vídeo de uma pessoa que gostaria de escutar o coração do filho e foi até a pessoa e colocou a cabeça, escutou. Isso é uma regra ou é... É lei. No É Brasil lei. isso De é não lei. saber Infelizmente no Brasil E isso qual é o motivo? contra a lei. É porque a gente não sabe como essa relação vai se desenvolver. Mas, por exemplo, nos Estados Unidos isso acontece. Então, Então esse vídeo que eu vi esse vídeo que você viu provavelmente é de fora, deve ser americano, porque eu conheço vários vídeos americanos de encontro, mas eles têm um cuidado e eles monitoram esses encontros. Eu já fui conhecer serviços de doação de órgãos nos Estados Unidos e eles têm toda uma estrutura para realizar esses encontros que não existe ainda no Brasil e que nem pode porque é ilegal. Obviamente que enquanto sociedade, se a gente entender que isso é positivo, a gente pode rediscutir e mudar a lei, como várias ao longo do tempo foram mudadas. O senhor saberia explicar para a gente o porquê isso é ilegal aqui no Brasil? Qual que, sei lá, seria o cuidado para eles não se conhecerem, não terem essa informação? O que é que eu vou imaginar? E aí eu não sei quem fez a lei nem por que proibiu esses encontros, mas você pode tornar uma relação... Achar que aquela pessoa é o filho dela, Isso, né? imagine que eu recebi o coração do seu filho. Aí você vem me abraçar porque agora você é meu filho. E aí você vem agora dizer, não beba, não fume, porque você está com o coração do meu filho. Sim, Então olha só que coisa estranha. Porque ele fica sempre encontrando e a vida a pessoa não quer, né? Isso, e às vezes não Só quer. Então, nos receber. Estados Unidos, quando acontece esse encontro é extremamente... existe um cuidado para que isso seja feito. Então, a pessoa que recebeu o órgão, que quer conhecer o doador, vice-versa, manda uma carta, essa carta não é identificada, eles trocam algumas... O primeiro encontro ele é monitorizado e aí eles continuam monitorizando por uma época. Então, existe uma estrutura. Não é assim, vai lá e conhece. Sim. Eu queria saber o nome de quem doou o coração para mim, ou eu queria saber o nome de quem recebeu o coração do meu filho. Sim. Aí você vai lá e entrega. Não é isso que acontece nos Estados Unidos. Esses encontros, eles são monitorados. Existe uma vigilância sobre isso. Infelizmente, no Brasil, não é permitido. Não sei se infelizmente, porque eu também tenho dúvida. Esses detalhes todos que você trouxe aqui, exatamente, eu também realmente acho eu preciso... ainda estudar melhor o tema para tomar uma decisão. Mas eu acho que se a maioria da população no Brasil quisesse, eu acho que aí existe uma discussão importante para que a gente abra espaço para mudar a lei e permitir e criar regras para como esses encontros seriam realizados. Olha, gente, passou muito rápido. Infelizmente, a gente chega ao fim aqui de mais um episódio do nosso videocast de Segunda Chance. Rápido mesmo. Rapidíssimo, né? Eu agradeço a participação do Braulio, nosso convidado. Muito obrigada. E também do Dr. Leonardo Borges, que nos ajudou aqui a entender mais sobre a doação de órgãos no Brasil e sobre como ajudar as pessoas que precisam desse ato de amor. Lembrando vocês que no próximo episódio a gente vai entender como é feita a doação de órgãos em outros países e por que o índice de doação aqui no Brasil ainda é baixo. Eu espero você, não percam. E nunca é demais repetir, diga sim à doação de órgãos e tecidos e converse com a sua família. Para mais informações, acesse www.gov.br/doação de órgãos e até a próxima.